Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa primeiro desta semana, dizendo que a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral Cearense foi o evento político mais importante da semana, que aconteceu no fim da tarde da última sexta-feira. O evento contou com a participação das principais autoridades do Estado. O desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, novo presidente da Corte Eleitoral, falou em seu discurso de posse da importância da justiça eleitoral e da igualdade do voto. Vamos ouvi-lo. Criado pelo decreto número 2176 de 1932, há 90 anos atrás, portanto, surgiu como uma necessidade da moralização do sistema eleitoral. Com a sua criação, possibilita-se o voto secreto, o voto feminino, o sistema de representação proporcional, assim como a referência ainda incipiente dos partidos políticos. A exteriorização da genuína vontade popular surge com a justiça eleitoral. Isto é extraordinário, senhoras e senhores. Neste sentido, atrevo a dizer, sem medo de errar, que a justiça eleitoral importa para a permanência destes valores e preservação da liberdade, não apenas para o presente, mas também para as futuras gerações. Tão logo nasça o sol, é dia de eleição. É dia do cidadão cultivar a semente da democracia, fruto de um valoroso processo histórico. É dia de votar, de ser votado. Voto branco, preto, amarelo, rico, pobre, baixo, alto, tem valor igual para todos, sem distinção de qualquer natureza. É direito de todos, é universal, é sem intermediários, é direto. É secreto para que ninguém interfira na escolha. Isso é democracia, isso é justiça eleitoral. Da decisão popular nascem os novos governantes. O eleitor é responsável pelo que plantou. Afinal, reza o ditado: cada um colhe o que planta. E o nosso papel é garantir a lisura da eleição, sem imiscuir na escolha soberana do eleitor. Garantimos a entrega fidedigna do resultado da confiança depositada. Ao final, somos os responsáveis por garantir o futuro da nação. Muito bem. Isso aí foi a fala do desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nos próximos 2 anos. Ele será o comandante das eleições municipais de 2024, embora nas eleições municipais o funcionamento da justiça eleitoral tem uma certa diferença. Enquanto na eleição estadual o comando central é no Tribunal Regional Eleitoral, na eleição municipal o comando é em cada zona eleitoral, o que significa dizer, em quase todos os municípios, um juiz decidirá sobre todas as questões da eleição, cabendo os recursos, se as decisões do juiz, qualquer da decisão do juiz que venha a ser contestada, aí sim é que o recurso chega ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas as presenças dos irmãos Ciro e Cid Gomes na solenidade de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral chamaram mais atenção do que propriamente o evento, tendo em vista o clima de animosidade ainda existente entre eles e sobre o qual já falamos aqui em mais de uma oportunidade. Ciro e Cid ficaram distantes um do outro, ou distante um
do outro, observados por todos. Ciro quer distância de Cid, sente-se traído por ele na eleição do ano passado. Os dois são rancorosos. E como já falamos também aqui, tudo indica que eles repetirão a inimizade que o pai e o tio deles mantiveram quase a vida toda. José Euclides, o pai, era inimigo do irmão dele, João Frederico Ferreira Gomes. Brigaram na divisão da herança, quando João Frederico, deputado estadual e depois conselheiro do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, era o inventariante. Isso é história da política do Ceará. Antes da briga, João Frederico, deputado prestigiado, havia conseguido um emprego para José Euclides como advogado de ofício, denominação dada ao tempo ao que hoje chamamos de defensor público do Estado. A inimizade entre eles ainda se ampliou, se era possível ser ampliada, quando José Euclides foi candidato a prefeito de Sobral, apoiado pelo líder político local, Jerônimo Prado, também ex-prefeito, contra a candidatura de Cesário Barreto Lima, que já havia sido prefeito de Sobral. A candidatura a prefeito de Sobral, de Cesário, tinha como candidato a vice-prefeito José Euclides do Carmo Gomes, o primogênito de João Frederico Ferreira Gomes. Pelo histórico familiar, Ciro e Cid vão permanecer inimigos por vários anos adiante. Cid está se afastando das disputas políticas e Ciro quer continuar fazendo política contra o PT. Ainda sobre a posse do novo presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, chamou a atenção de alguns curiosos a ausência do senador Camilo Santana e seus liderados, dentre eles o presidente da Assembleia Legislativa cearense, Evandro Leitão. Evandro ainda chegou aí ao TRE, mas, como se diz no comum, entrou e saiu, sem que qualquer um outro evento no Estado reclamasse sua presença. Ele não fez parte da mesa principal, onde estava o governador Eumano de Freitas e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Abelardo Benevides. Faltou o presidente da Assembleia e atribui-se a ausência dele e do pessoal ligado a Camilo às decisões tomadas pelo TRE contrárias às pretensões políticas do grupo do senador na campanha eleitoral do ano passado. A agência Senado está publicando hoje o resultado de uma pesquisa sobre a publicação de notícias falsas nas redes sociais. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A pesquisa do Senado diz que mais de 70% dos brasileiros estão muito preocupados com a quantidade de notícias falsas divulgadas nas redes sociais. Esse é um dos dados mostrados na pesquisa Redes Sociais e Notícias Falsas, que acaba de ser divulgada pelo Data Senado.
feita em parceria com o gabinete do senador Ângelo Coronel, do PSD, o levantamento ouviu a opinião dos brasileiros a respeito de notícias falsas veiculadas nas plataformas digitais. Foram ouvidas na pesquisa 2.068 pessoas de 16 ou mais. O levantamento foi feito com a amostra representativa da população brasileira por telefone nos dias 9 e 10 de maio, quando estava em discussão na Câmara dos Deputados a urgência para o projeto que trata das fake news. A urgência acabou sendo rejeitada poucos dias depois. O resultado da pesquisa mostra um percentual de 72% dos brasileiros muito preocupados com o avanço das notícias falsas nas redes sociais. O que se mostram pouco preocupados são uns 20%, enquanto 7% dizem não ter nenhuma preocupação. O levantamento mostrou que 9 em cada 10 brasileiros, 91%, concordam que as redes sociais influenciam muito na opinião das pessoas. Muito bem. Agora fazemos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga o envolvimento de autoridades públicas, inclusive por omissão, nos casos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. Depois do adiamento da segunda sessão da comissão, que ocorreria na última terça-feira, e não houve em razão da corrida do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado para votar em medidas provisórias que estavam se vencendo naquele dia, então a segunda audiência foi adiada para amanhã, terça-feira. Mas a senadora Elisiane Gama voltou a falar sobre o seu projeto de estrutura do funcionamento da comissão. Vamos ouvi-la. Kaique, nós vamos focar na questão dos financiamentos, né? Que é um ponto muito importante. A gente sabe que quem estava ali teve um custeio para que eles ficassem permanentes ali por mais de 2 meses, né? Então, uma situação de fato que leva um movimento financeiro significativo e, nesse sentido, a gente vai buscar de fato esses financiadores. Também vamos buscar quem pensou, quem teve a inteligência, não é? Quem fez esse planejamento. A gente percebe claramente que esse planejamento ele se deu por alguém que entendia, até pela própria característica, não é, de como realmente as pessoas avançaram para cá, para a sede dos 3 poderes. Sobre quem vai vir, como estão chegando sempre vários outros requerimentos, nós estamos catalogando aí para ver os mais prioritários e, portanto, fazer a apresentação na terça-feira. Mas seguiremos a linha aí da questão dos financiadores e, ao mesmo tempo, também da ação pública, né, de quem poderia fazer a defesa e a proteção e não fez. Quem poderia garantir a segurança aqui desse espaço e realmente não fez. Então, apresentaremos aí na terça-feira. A que a senadora faz referência é amanhã. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que agravamento de saúde de Roberto Jefferson o transfere para um tratamento mais adequado em um hospital privado no Rio de Janeiro. A decisão aprovada pelo ministro Alexandre de Moraes se baseia em informações da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro que revelam insuficiência do tratamento médico recebido no Hospital Penitenciário em Bangu. Roberto Jefferson apresenta quadro de confusão mental, escala de coma de Glasgow 14 e recusa alimentar. O
O Ministério do Turismo e o Conselho Nacional de Justiça firmam um acordo para combater exploração sexual infantil. O diálogo aberto na última semana considera as diretrizes da Política Judiciária Nacional para a Primeira Infância, o Pacto Nacional pela Primeira Infância e o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial são coordenados pelo CNJ. A Justiça Eleitoral destaca os 13 anos da Lei da Ficha Limpa. Entre os seus dispositivos, a norma proíbe a candidatura de pessoas que tiveram representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgo ou dada por algum colegiado. O aniversário da Lei da Ficha Limpa foi ontem, dia 4 de junho. Enel e empresa terceirizada são condenadas pela primeira vara do trabalho de Sobral por danos morais. Trabalhadores denunciaram que foram obrigadas a constituir pessoas jurídicas sem assinatura da carteira de trabalho e serem responsáveis por manter sozinhas o funcionamento diário de pontos de atendimento a clientes da Enel. População... Letícia, só uma observação. Pois não. Essa história da Enel, todo dia ela está nas manchetes, né? Na semana passada foi a multa do DECON de alguns milhões de reais. Agora essa história. E a pergunta que se faz é quem está lucrando com a não instalação da comissão parlamentar de inquérito pedida pelos 46 deputados estaduais cearenses há 3 meses e essa CPI ainda não foi instalada. Quem está lucrando e o que está lucrando. Até que essa CPI seja instalada, nós vamos ficar denunciando e cobrando dos responsáveis que, pelo regimento interno da Assembleia, sabe-se quem é, o presidente da Assembleia. Cabe a ele, depois de receber o pedido, confirmar que o pedido de instalação da CPI está de acordo com o que determina o regimento interno da Assembleia, ele faz publicar esse pedido de instalação da CPI, dando prazo, a partir daí corre um prazo de 3 dias para as bancadas partidárias na Assembleia indicarem os seus representantes para a CPI. O presidente ainda não cumpriu essa obrigação. Por isso, perguntas: quem está lucrando? Ele próprio e o quê? Letícia. Bom, dando continuidade às nossas manchetes, temos que população indígena requer investigação intensa sobre o caso de Dom Philips e Bruno Pereira. O assassinato completa 1 ano nesta segunda-feira. O procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale de Javari, Elísio Morumbo, diz que a investigação deve ser abrangente e não se concentrar apenas nos autores do crime, mas nos agentes que apoiam atividades predatórias no Vale do Javari. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que Lula recebe o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para encontro fora da agenda oficial em Brasília. Agora, com os destaques do Globo, temos que receita do governo com petróleo deve subir 30 bilhões de reais com a nova regra do fisco, com normas alinhadas à OCDE, que mudam o cálculo do preço do combustível, a arrecadação deve crescer. Temos também que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, encontra Bolsonaro e fala da economia sob o atual governo Lula. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre o ano também da morte, voltando às manifestações, impunidade, que é o padrão em assassinatos de defensores da Amazônia que acontece em diversas regiões do país. Muito bem. Os deputados estaduais Carmelo Neto, Silvana Oliveira, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes, todos do PL, e que tiveram os seus mandatos cassados pelo TRE cearense, pelo fato de o partido deles, o Partido Liberal, ter desrespeitado a lei de cotas ao apresentar candidaturas femininas fictícias,
ainda não apresentaram o primeiro recurso a que têm direito, denominado de embargos de declaração, que deve ser feito ao próprio Tribunal Regional Eleitoral para esclarecimentos de alguns pontos da decisão da Corte, pois o tal recurso só pode ser apresentado depois da publicação do acórdão, que é o ato final da Justiça sobre a ação, no caso, a cassação dos mandatos dos deputados. Muito bem, este recurso, denominado de embargos de declaração, ele não tem efeito com relação a uma possível revisão da decisão. A decisão não será revista com este recurso, porque a finalidade dele é só aclarar alguns termos que tenham sido publicados no acórdão, que se possa dizer que não foi bem interpretado. O único recurso que pode alterar a decisão do TRE é o recurso que eles farão ao Tribunal Superior Eleitoral e, se possível, ao Supremo Tribunal Federal, que seria, então, um recurso extraordinário, onde eles poderiam alegar alguma atentado a artigos da Constituição Federal. Mas nós voltamos a falar sobre esse assunto já, depois do nosso segundo intervalo. Bom, pois bem, os deputados estaduais, o Carmelo Neto, a Silvana Oliveira, a Marta Gonçalves e o Alcides Fernandes, não estão otimistas com relação aos recursos que eles intentarão no Tribunal Superior Eleitoral e até, repetindo, no Supremo Tribunal Federal, porque a lei é muito clara. O partido infringiu a lei de cotas, apresentou candidaturas fictícias e a punição que a lei atribui ao partido, na verdade, atinge aos candidatos que lograram êxito na disputa. O partido, enfim, na verdade, não perde coisa nenhuma. Ele perderia se a lei mandasse suspender a liberação dos recursos do fundo partidário, recursos que o partido recebe anualmente para a manutenção dos seus quadros. Os deputados estão esperançosos mesmo com a aprovação da PEC, da proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Anistia, que hoje, por sinal, o jornal Folha de São Paulo traz uma matéria bem esclarecedora sobre a tramitação dessa PEC. Diz o jornal que a mobilização dos partidos políticos para aprovar a maior anistia da história em benefício próprio, em benefício dos partidos, tem como pano de fundo o fato de que a maioria deles descumpriu nas eleições de 2022 as regras que estipulam um repasse mínimo de recursos para a candidatura de pessoas negras e mulheres. Dados oficiais, diz o jornal, das prestações de contas entregues ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e analisadas pelo jornal, mostram que os candidatos pretos e pardos deixaram de receber 741 milhões
acrescento eu, do fundo eleitoral. Já em relação às mulheres, prossegue o jornal, o descumprimento da cota ficou em 139 milhões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já aprovou a PEC, proposta de emenda constitucional da anistia, que perdoa o descumprimento das cotas de gênero e racial. E isso beneficia os deputados estaduais cearenses. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, nesse horário, estaremos de volta com o nosso programa. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Até amanhã.